Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos continuar a leitura da Portaria 999, que trata aí sobre o novo procedimento de reabilitação profissional, né? Trata-se do anexo 10 da Instrução Normativa 128, a nova Instrução Normativa do INSS, que regula aí todos os procedimentos que devem ser adotados por essa autarquia. Então, se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição e você também pode procurar aqui pelo canal, está a parte 1 da nova reabilitação profissional. E esse vídeo vai ser aqui, né, então, a parte 2 da nova reabilitação profissional. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, ative as notificações para você permanecer bem informado e compartilhe aí esse conteúdo com seus amigos, com seus conhecidos, mande no Facebook, no WhatsApp, para que as pessoas fiquem bem informadas, né? Com certeza você vai ajudar alguém compartilhando esse conteúdo. Então, vamos lá. A tela já está aberta aqui, vou continuar seguindo a mesma sistemática por toda a avaliação, por toda a leitura aqui dessa nova portaria, eu vou seguir essa mesma sistemática de mostrar exclusivamente a minha tela, assim como no vídeo referente à parte 1. Então, vamos lá. No vídeo passado, a gente ficou de voltar à leitura aqui no artigo 14. E o artigo 14, ele trata, né, ele inicia tratando aqui da caracterização dos motivos de força maior ou caso fortuito. Ou seja, quando que o segurado ele vai poder justificar a sua ausência ao programa de reabilitação profissional, né, sem que ele seja penalizado por isso. Então, artigo 14, são considerados motivos de força maior ou caso fortuito apresentação de documento de internação hospitalar. Olha só que legal. Esse exemplo eu utilizei lá no vídeo 1, né, como sendo um motivo de justificativa aceitável a necessidade de internação hospitalar. Então, você precisa comprovar isso por meio de um documento. Ou atendimento em serviço de urgência e emergência, comprovado por prontuário, ficha, boletim médico, odontológico, que deverá ser avaliado pela Perícia Médica Federal. Então, olha só, vamos supor que você precisou ficar internado. Você vai pedir lá a cópia do seu prontuário médico, né? Vai pedir a ficha de atendimento ou um atestado médico que comprove essa situação. Vamos supor que você sofreu, sei lá, um acidente, né? No trajeto para o INSS, você sofreu um acidente de carro lá. Então, você vai utilizar de repente a guia ali do SAMU, um acidente de carro que fez você ir para o hospital. Você vai utilizar ali a guia do SAMU, né? Tem um boletim de ocorrência que fica registrado no SAMU. Então você pode utilizar todos esses documentos para justificar a ausência e não sofrer nenhum tipo de penalidade. Óbito de parente até segundo grau, devendo ser apresentada a declaração de óbito. E aqui é importante também, pessoal, comprovar o vínculo com a pessoa, tá bom? Então, vamos supor, um irmão seu faleceu, certo? Então, você vai juntar ali a cópia dos documentos desse irmão comprovando que é filho do mesmo pai ou da mesma mãe, né? Ou do pai e da mãe. Então, é importante tomar esse cuidado. Leva a certidão de óbito, leva os documentos que tem que comprovam o parentesco. E lembrando que aqui é apenas até segundo grau. Então, cuidado aí com essa questão dos parentescos, tá certo? Reclusão na data do agendamento de reabilitação profissional, devendo ser apresentado comprovante. Então, mais uma vez, tem que ser apresentado o comprovante. Comparecimento à convocação judicial, devendo ser apresentado o comprovante. Então, vamos supor que você é convocado aí para uma audiência nesse mesmo dia, ou que você está no, sei lá, você foi, o perito médico da Justiça Federal te colocou na reabilitação profissional e você entrou com um processo judicial pedindo a aposentadoria. E nesse mesmo dia que você foi convocado para participar de um curso, vai ter a perícia médica da Justiça Federal. Então, você vai juntar o comprovante lá de intimação e vai ser isentado de comparecer na reabilitação, tá certo? E aí vai ser marcado um outro dia para você comparecer. Graves fatos humanos ou naturais que não podem ser impedidos, tais como tempestades com enchentes,
guerras e paralisações urbanas de repercussão regional ou nacional. Outros motivos de força maior, o caso fortuito, que o programa de reabilitação julgar, que o perito, né, da reabilitação julgar pertinente, desde que devidamente documentados. Então, veja, aqui tem um rol, é o rol que a gente chama de explicativo. O que é isso? É um rol que serve de exemplo. Não necessariamente ele abarca todas as situações. Você pode justificar e apresentar a documentação que vai ser avaliada aí pelo responsável. A justificativa deverá ser realizada mediante a apresentação de documento pelo próprio beneficiário, salvo os casos de internação e aqueles previstos no inciso 5. Tá? Então, se é uma situação que você não pode apresentar, pode mandar lá um representante, seu procurador, e fazer essa justificativa. Nas situações em que estiver o segurado recluso em regime fechado ou em gozo de auxílio por incapacidade em regime fechado e em gozo de auxílio por incapacidade temporária, o benefício deverá ser mantido suspenso e a equipe da reabilitação abrirá a tarefa ao setor de manutenção do benefício para análise. Né? Nestes casos, deverá ser encerrado pelo motivo de decisão de outros órgãos e serviços. Então, nesse caso aqui, que a pessoa está recebendo um benefício previdenciário e ela termina sendo presa, não um benefício previdenciário qualquer, né? Se for aposentado, por exemplo, ele continua recebendo. Mas está recebendo aqui um benefício por incapacidade, ela está presa, o benefício termina sendo suspenso, porque o poder público já está provendo ali o sustento dessa pessoa. Apresentada a justificativa pelo beneficiário, o profissional da reabilitação analisará os documentos apresentados. Parágrafo único. Se a justificativa tiver origem médica, deverá ser agendada perícia para subsidiar o aceite ou não da justificativa apresentada. No caso de necessidade de perícia médica, o prazo será estendido até a data da perícia, caso ultrapasse o prazo de 30 dias. Aceita a justificativa por força maior caso fortuito, o beneficiário terá o direito tanto à reativação como à percepção dos valores correspondentes às parcelas vencidas no prazo de vigência da suspensão. Deverá retornar o processo de reabilitação profissional e reativar o benefício na mesma data em que houver a interrupção do pagamento e utilizando os códigos correspondentes. Então, o profissional lá ele vai avaliar, se for aceita a sua justificativa, o benefício vai ser reativado. Isso aqui é um pouquinho complicado, né? Porque do jeito que está escrito aqui, o que dá a entender é que mesmo que você apresente uma justificativa, o benefício vai ficar suspenso até uma avaliação lá do profissional que regula a reabilitação profissional. Então, isso aqui pode terminar gerando alguma discussão judicial aí mais para frente, né? Porque se o caso é de força maior, de caso fortuito de força maior, é porque o segurado não teve culpa, ele não deu causa, né? Não é dele a responsabilidade disso. Então, é necessário que haja uma avaliação realmente rápida do INSS em relação a isso, para não prejudicar os segurados. Mas é o que está escrito aqui, são as primeiras impressões, né? Vamos ver como que isso vai terminar de se desenvolvendo na prática, né? Lembrando que essa portaria é muito nova, a gente não tem nenhum mês, e apesar dela estar vigente, os programas de reabilitação estão suspensos por mais 2 meses, né? Até que tenha uma nova portaria aí dizendo como que vai ficar a situação do programa de reabilitação aí durante o período da pandemia. Então, na prática, a gente não está tendo aplicação dessa portaria. E aí vamos ver como que isso vai se desenvolver quando o programa de reabilitação voltar a funcionar, né? Quando se encerrar esse período de medidas de contenção da pandemia de Covid-19. Do procedimento de desligamento por recusa ou abandono ao programa de reabilitação profissional. Então, como dito, né, como já foi falado no começo, aí, até na parte 1 desse vídeo e em outros vídeos também, o programa de reabilitação profissional ele é obrigatório. O segurado, de modo geral, com algumas exceções que estão lá no vídeo 1, não pode se recusar a participar do programa de reabilitação.
tá certo? Então, se ele se recusa a participar ou se ele abandona o programa, o seu benefício vai ser cortado. E aqui explica exatamente como que isso vai acontecer. Vamos lá. Quando o desligamento do programa de reabilitação profissional ocorrer pelos motivos de recusa ou abandono, a comunicação da decisão de conclusão, recusa, abandono, constante no anexo 1, será emitida e datada de acordo com imediatamente quando a justificativa apresentada dentro do prazo for considerada insuficiente, emitindo a comunicação de decisão com a data em que a justificativa foi analisada negativamente. Então, veja, né, reforçando mais uma vez que toda vez que apresentar uma justificativa pela ausência, é necessário juntar a documentação, juntar aí as provas de forma robusta, né, juntar os documentos necessários para comprovar o que você está alegando para justificar a sua ausência. Senão, termina tendo o benefício cortado. Após 30 dias da ciência da comunicação, para apresentar justificativa que comprove o motivo de força maior ou caso fortuito, quando não for apresentada justificativa no prazo. Nesse caso, a data do comunicado será a data em que se completam os 30 dias. Parágrafo 1º. Caso o beneficiário comprove ter recebido a correspondência referente à abertura do prazo para defesa em data posterior à cessação do benefício, o profissional da reabilitação ou a perícia médica federal deverá aceitar a justificativa para análise. Então, é importante também aí tomar o cuidado de registrar quando que você recebeu a comunicação do INSS, né, para efeito de cumprimento do prazo de 30 dias para apresentar sua justificativa. Porque você pode, de repente, aí, sei lá, o INSS registrou uma data, registrou que você recebeu o comunicado na segunda-feira, por exemplo. Vamos usar o exemplo dessa semana, né? Vamos dizer que você recebeu o comunicado na segunda-feira, dia 4, é o que o INSS está considerando. Mas, na verdade, você só recebeu esse comunicado na sexta-feira, dia 8. Então, você termina perdendo 5 dias. Agora, se você conseguiu fazer o registro da data correta, da data exata que você foi comunicado, né? Você vai ter 5 dias extras aí para apresentar a sua justificativa ao INSS. A comunicação com o beneficiário de que se trata neste artigo se dará nos termos fixados no artigo 548 e 549 da Instrução Normativa 128. A gente vai ler isso aqui em outro momento, tá bom? O desligamento por recusa ou abandono dos beneficiários em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente deverá ser realizado conforme o trâmite descrito nesta seção, não fazendo jus à mensalidade de recuperação. Então, olha só como que é grave essa situação aqui do segurado deixar de comparecer, né, abandonar ou se recusar a reabilitação profissional. Se você não sabe, a mensalidade de recuperação é um período em que o segurado ele fica recebendo, que ele permanece recebendo o benefício do INSS, mesmo após a cessação do benefício. Então, é feito isso de forma escalonada, naqueles casos em que o segurado passou por muito tempo dependendo do INSS, né? Então, é feito de forma escalonada para que ele tenha tempo aí de voltar ao mercado de trabalho, procurar emprego e não seja tão prejudicado com o corte do seu benefício. Então, nesse caso, né, se o segurado aqui ele abandonou a reabilitação profissional ou ele se negou a participar do programa de reabilitação profissional, ele não vai ter direito, tá bom? A mensalidade de recuperação, não fazendo jus à mensalidade de recuperação. Né? Vamos ler de novo aqui, importante isso deixar bem fixado. O desligamento por recusa ou abandono dos beneficiários em gozo de aposentadoria por incapacidade permanente deverá ser realizada conforme trâmite descrito nesta seção, não fazendo jus à mensalidade de recuperação. Então, muito cuidado aí com isso. Somente após a cessação do benefício, quando da impossibilidade de se retomar o processo, é que a reabilitação profissional deve ser encerrada, com os devidos apontamentos em processo e formulários correspondentes. Nas localidades onde não for possível realizar nenhuma das modalidades de atendimento, as equipes se organizarão de forma volante para atender os segurados em locais próximos
próximos ao seu domicílio. Então, né, um trabalho aí em que os servidores devem atender de forma volante, né, procurando também facilitar o acesso aí do segurado que está em reabilitação profissional ao programa, tá bom? Então, por esse vídeo é isso, né? A gente volta na parte 3, a partir do artigo 21, que vai tratar da composição e organização das equipes de reabilitação profissional. Então, até o próximo vídeo, um grande abraço. Se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de conteúdo, basta deixar no comentário. Até mais.